Oi, 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 testando. Alexandre. Atrás. Ah. Rapaz, nós fazendo o teste aqui, Alexandre, saindo no ar, né, rapaz? Boa noite, boa noite. Meu nome é Giovanni Leal, mais uma vez nós começamos aqui o programa Bastidores. Hoje nós estamos trazendo Alexandre Assayante. Alexandre foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores, que volta à cena política depois da liberação do ex-presidente Lula. É um dos temas que nós vamos falar aqui. E a nossa pauta principal é Pedreiras. Pedreiras é a nossa grande paixão, é a cidade onde a gente quer ver as coisas andar, desenvolver. Mas Pedreiras também tem algo muito importante, muito especial das outras cidades da nossa região. Além da gente ser a cidade onde os olhos do Maranhão está ligada, está voltada para cá, por aqui, uma frase que tem marcado ao longo do aqui é diferente. Aqui a gente discute com muita clareza e quem acha que pode reinar, pode perder coroa. Falar em coroa, a gente precisa que essa retorne para Pedreiras. Isso mais à frente. Dá uma alô aqui para querido companheiro Clerton Souza, da Rádio Vale FM, que também está transmitindo as nossas entrevistas às quarta-feiras. E vamos deixar de muita conversa e passar aqui a bola para ele, Alexandre Assayante. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos, boa noite, Giovanni, boa noite aos queridos amigos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, espalhado pela nossa cidade e por toda a região. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui e falar de assuntos tão importantes e tão agradáveis, como é falar de política, como é falar de Pedreiras, como é falar de nossa gente. Estou à disposição de todos para responder o que me for perguntado e contribuir pelo fortalecimento de nossa cidade. Alexandre Assayante, eu vou começar perguntando o seguinte. As últimas eleições em Pedreiras, elas, de certa forma, foi uma surpresa. A gente tinha aqui uma polarização entre um possível grupão, que ali ainda chegou com o qual, Raimundo, Clebinho, uma que estaria formando um grupo de eleição com a França, da época, perdeu a eleição. Porém, nesse meio, surgiu uma outra candidatura, a esposa ela do Vale, a Vanessa Maia. A que se deve, Alexandre, digamos assim, uma pessoa vir de uma cidade como se fosse, mas ela é pedreirense, ressaltar isso, ela é pedreirense na cidade, mas o capital eleitoral dela veio da cidade de Três Vale. A que se deve essa questão, Alexandre? A crise dela hoje ter vindo, ter levado essa eleição às mãos dos filhos. Uma pergunta muito interessante, já muito discutida por todos os pedreirenses, inclusive por nós que fizemos parte dessa campanha. Eu não tenho dúvidas de que o que regeu a campanha de 2020 foi o dinheiro. O dinheiro, mais uma vez, pesou e deu no resultado que deu. Tivemos uma pessoa completamente alheia à nossa cidade, sendo a escolhida. Percebam que eu estou falando com uma visão política. Guardo carinho pela Vanessa Maia, não temos amizade profunda, mas é uma pessoa a quem eu quero bem. Agora, politicamente, ela não representa o nosso povo. Nós temos uma prefeita legitimamente aceita, mas que não traz dentro do seu governo uma representatividade do povo de Pedreiras. Isso é fato. Eu me sentiria muito incomodado no lugar dela, pois teria apenas poder, não teria representação, ainda que tenha sido escolhido pelo nosso povo. Mas nós sabemos do derrame de dinheiro que aconteceu na cidade de Pedreiras durante as eleições de 2020.
Graças a Deus, eu e o meu grupo ficamos fora dessa pataquada criada em nossa cidade, a fim de perpetuar grupos políticos no poder. Tu falou, nosso querido Giovanni, do grupão que teve aquela discussão lá no começo de 2020. Vocês têm que se lembrar disso. Foi eu, foi o Clebinho Branco, foi o Everson Veloso, foi o Bruno Curvina, foi o Dr. Valber, foi o Raimundo Louro. Desses, o único que manteve a palavra de ser candidato a prefeito foi eu, Alexandre Assayante. Os outros todos debandaram por interesses particulares e escusos para os outros grupos da cidade. E eu permaneci defendendo o propósito a que eu sempre me propus, que é o povo de Pedreiras. Fiz uma campanha limpa, honesta, e hoje consigo andar pelas ruas da cidade de cabeça erguida, sem dever absolutamente nada para ninguém, enquanto os outros estão escondidos, desaparecidos ou enfiados em seus gabinetes, tentando ajustar o que fizeram de errado para trás. Eu continuo firme e muito tranquilo no que eu me propus a fazer. Agora, uma coisa é certa. A política de Pedreiras de 2020, mais uma vez, não foi limpa. Derramaram dinheiro, derramaram imoralidade e o resultado está posto. A nossa situação agora é torcer para que tudo ocorra bem e a nossa gente seja cuidada. Alexandre, nessa celeuma política da nossa cidade, cada um tem a sua responsabilidade, e no caso Pedreiras, eu acho que sobrou um pouco para tudo que é lado. E a gente vai falar disso mais na frente. Queria te perguntar o seguinte, você diz que o grupão se desfacelou, como se desfacelou é fato, me parece que ali era uma armação para ver onde alguém se encaixaria, se daria melhor. A gente claramente durante o decorrer da campanha eleitoral. Mas eu te pergunto, você não foi procurado, por exemplo, pelo grupo do segundo colocado, Humberto, para tentar fazer uma aliança política com os candidatos com representatividade em Pedreiras? Eu fui procurado absolutamente por todos os grupos da cidade. Eu digo do grupo do Dr. Humberto, eu digo do grupo da Vanessa Maia, eu digo do grupo do prefeito Antônio França, que estavam na disputa, e a gente conversou, era meu dever naquele momento conversar. Mas eu disse, inclusive em entrevistas anteriores, aqui mesmo nesse programa, que eu não cederia enquanto eu não percebesse verdade nos discursos. Eu não cederia enquanto eu não me sentisse representado por essas pessoas. E digo, querido Giovanni, a todos que estão nos ouvindo, eu não me senti representado por nenhum dos candidatos que estavam na disputa. O que não quer dizer que eu seja especial e priorize a exclusividade, de forma nenhuma. Eu gosto de discurso bom, eu gosto de discurso que sai do coração dos políticos e atingem as pessoas. Eu não gosto de farsa, eu não gosto de mentira, eu não gosto de grupos montados para vencer uma eleição. Eu gosto de verdade, de sinceridade e de lealdade dentro da política, porque eu acredito numa boa política. Hoje mesmo eu estava gravando um vídeo para mandar para um grupo de amigos que eu tenho fora, falando sobre política, e eu dizia exatamente isso. Talvez eu seja idealista, mas a boa política ainda me comove, ainda me convence. E enquanto eu não me sentir representado por nenhuma pessoa, eu digo, por nenhum desses grupos políticos que tem na cidade, eu não me renderei a eles. Em relação à senhora Vanessa Maia, prefeita de Pedreiras, ela é nova, de fato, nunca foi candidata a nada em Pedreiras, e eu digo mais, nunca representou absolutamente nada para a nossa gente. Ela se enfiou na igreja e lá quis se fazer de beata, mas não é beata. Ela se enfiou nas ruas, mas não é de Pedreiras, pois não conhece a nossa gente e as nossas famílias. Ela se enfiou na política e se elegeu graças ao dinheiro derramado em sua campanha, a mega estrutura criada, uma estrutura, eu digo, carnavalesca, e está aí posta. É a prefeita de Pedreiras, eleita pelo nosso povo. Devemos respeitá-la. Alexandre, não me sinto representado
por aqueles que eu conversei, é o que você acabou de dizer. Mas então, o que de fato faltou para que o Alexandre pudesse contribuir para que a Trizidela não viesse para Pedreiras? Essa é a primeira pergunta. Outra, você não acha que foi o fato do desejo de tentar derrotar o prefeito Antônio França com que se fez com que se desfragmentou esses grupos políticos em Pedreiras? Eu não sei se foi o interesse de derrotar o Antônio ou o que aconteceu. Fato é que o que me faltou não foi dinheiro, porque me foi oferecido aos baldes, isso eu tenho como falar, certo? Então não foi dinheiro, eu fui muito provocado no que se refere a bolso cheio, mas isso não me convence. Eu poderia hoje estar muitíssimo bem com minha conta bancária, mas uma coisa é certa, eu não estaria bem com a minha consciência. O que faltou para eu me juntar com algum desses grupos foi verdade, foi sinceridade no discurso, foi sinceridade nos projetos, foi sinceridade no fazer uma boa política. Nós vimos verdadeiros lugares de debates desqualificados, nós vimos situações constrangedoras na política de Pedreiras, nós vimos gente sendo eleita por derramar dinheiro aos baldes pelas ruas carentes de nossa cidade. Isso é a política que nós queremos, essa é a política que nós defendemos. Se vocês defendem, me perdoem, mas não é a política que Alexandre Assayante defende e defenderá. Porque eu acredito que a política é o caminho que nós temos para fazer coisas boas. E, infelizmente, da forma que nós estamos vendo, ela está sendo usada para manter grupos políticos no poder. Isso eu não concordo, isso não me convence, e eu não subo e não vou subir em palanque de ninguém sem acreditar em quem está me representando. Eu gosto, como já disse há pouquinho, de discursos que vêm de verdade, de discursos que vêm do coração. Eu não consigo montar um discurso e subir no palanque. Talvez essa tenha sido a grande causa, por exemplo, para eu não ter me juntado ao grupo do prefeito Antônio França. Porque se eu me juntasse ao grupo do Antônio, tendo saído de lá coisas de 3 anos antes, eu teria que montar um discurso para convencer o meu povo. E eu não faria esse discurso do meu coração. Eu faria esse discurso do meu bolso, ou do que quer que fosse, mas não seria de verdade. E isso eu não faço porque essa vergonha eu não consigo passar perante as pessoas. Alexandre Assayante, a gente percebe, por exemplo, Pedreiras, e nós imaginaríamos que ela mudaria nessas eleições passadas a forma de fazer política. Me parece que Pedreiras continua na fragmentação de cargos, ou seja, quem melhor distribuir cargos, talvez forme o melhor grupo. Isso é o que a gente mais ou menos viu ali. Ou seja, tu não ofereceu muita coisa, também muita coisa não lhe foram para te apoiar. É fato. Mas nós tivemos basicamente um número recorde de candidaturas nessas últimas eleições. A que se deve isso, Alexandre? A divisão, a quantidade de candidatos, particularmente eu não vejo problema na quantidade de candidatos. Foram 6 candidatos a prefeitos, né? Todos fizeram sua campanha, todos disputaram democraticamente. Isso é muito saudável, pois mostra ao povo as possibilidades de escolher alguém que de fato represente algo bom. Né? Eu não vejo isso como disputa de egos. Eu vejo como o próprio jogo democrático exige. Cada um defende as suas ideias e os seus projetos. Infelizmente, as pessoas não conseguiram perceber os bons projetos para a cidade. Perceberam os circos montados e os carnavais postos na rua. Nós tínhamos verdadeiros desfiles carnavalescos pelas ruas de Pedreiras durante o período da política. O carnaval que nós não tivemos em 2021, nós tivemos nos 45 dias de campanha de 2020, o que é de se lamentar.
Pois para mim política não se faz desse jeito. Política se faz com uma boa conversa. Política se faz com gente competente fazendo um bom plano de governo. Política se faz de rua em rua, conversando de pessoa em pessoa, mostrando que é por meio de uma boa política que nós conseguiremos mudar a realidade de Pedreiras. E isso eu fiz. Eu fiz porque andei as ruas de Pedreiras levando a cada lugar desta cidade uma boa notícia. Que era possível a gente viver bem em nossa cidade com pessoas legitimamente representantes do nosso povo. Isso aconteceu e eu posso bater no peito e talvez dizer, eu fui o único que fez isso, pois andei as ruas da cidade levando essa notícia. Contrariamente ao que eu fiz de forma simples e humilde, nós tivemos arrastões pela cidade que parecia carnaval da época do Papaléguas, com trio elétricos, com confetes, com robôs, com iluminação, com tudo que se tinha direito para enganar o nosso povo. E infelizmente conseguiram enganar. Fizeram algazarra e nós colocamos na nossa situação, na nossa cidade, um grupo político de forasteiros que hoje está ocupando a prefeitura de Pedreiras. Eu gostaria de já mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando. A entrevista do advogado Alexandre Sayante. A gente está trazendo durante toda a quarta-feira um tema político onde a gente possa discutir a nossa cidade. Nós escolhemos o tema A Cidade Onde as Pessoas Respiram Política. As pessoas respiram política em Pedreiras, Alexandre. A gente diz isso sempre. Não é de agora. Agora talvez tenha florescido mais isso por conta dos pedreirenses se dar conta de que perderam o comando da cidade. Né? Eu tenho conversado com algumas lideranças políticas, inclusive na última semana eu tive, Catiane esteve aqui, né? Queria mandar um abraço, tem desempenhado papel de fato e de verdade como se deve um vereador. Queria parabenizá-lo pelo trabalho que está fazendo. E Pedreiras é diferente. Por que Pedreiras é diferente? Porque Pedreiras discute política. Aqui, como se diz, aqui ninguém grita, aqui ninguém reina, aqui é muito difícil se dar uma reeleição. O único foi Lenoilson, nem doutor Josélio, grande líder político, homem que dispensa comentário, não conseguiu reeleger doutor Kleber na época, segundo diz a história. Né? De lá para cá, Pedro Barroso teve 2 mandatos, mas alternados. Lenoilson se reelegeu dentro de uma falha do grupo na época, onde se discutia o menos ruim. Então, o que me parece que teve nas eleições de 2020 foi um medo do Antônio França. E isso fez com que as pessoas talvez não tenham discutido política. Ora, como é que um grupo, como é que as pessoas, a cidade que a gente costuma dizer, faz debates eleitorais, discute bastante, pode ter perdido espaço, Alexandre? Foi mencionado o nome da Catiane Leite, vereadora eleita em nossa cidade, a quem parabenizo pelo excelente trabalho que está fazendo diante do seu cargo na Câmara de Nossa Pedreiras. Parabéns, vereadora Catiane, você tem sido uma guerreira em defesa de nossa gente, em defesa da justiça e em defesa de um bom serviço público para as pessoas. Passado isso, a respeito do grupo que veio ocupar o espaço da cidade. Essa é uma culpa que eu e os que estavam ao meu lado não carregamos e não iremos carregar. Porque nós fizemos a boa política, nós demonstramos a possibilidade de se eleger alguém que de fato represente a nossa cidade, tem história e raiz em Pedreiras. Essa discussão, para mim, ela chega até ser ultrapassada, pois, como diziam os portugueses, Inês é morta. Vanessa Maia está eleita pelo povo de Pedreiras. Não adianta chorar, como dizem os nossos mais antigos, pelo leite derramado. O que nós podemos fazer é evitar que arbitrariedades e urros de poder sejam dadas nos cantos da cidade. Até porque Pedreiras é nossa, é de nossa gente, não é de nenhum forasteiro que vem das cidades do lado ou do estado que quer que seja, gritar com o nosso povo. Isso nós não podemos permitir, até porque nós temos 100 anos de história para zelar, e essa história tem que ser zelada pelo povo de nossa cidade.
jamais por gente que vem de fora. Portanto, eu tenho a minha consciência tranquila de ter combatido o bom combate e ter feito uma boa política. Quanto a quem venceu, eu coloco essa responsabilidade na mão de quem votou. Eu não votei e estou com a minha consciência tranquila. Agora, repito, Inês é morta, a prefeita está eleita. Alexandre, é fato, não há o que se discutir. Ainda tentam por meio da justiça, mas eu acho que isso já não cabe mais. Mas eu te pergunto o seguinte: após uma eleição, não há de se contestar, mas vem outra. E elas é de 2 em 2 anos. Pedreira se prepara para uma próxima eleição. Como é que a Alexandra Sayante está vendo essa movimentação entre alguém que vai concorrer, e concorre muito forte, isso é fato, né? Tem meu respeito, com alguém que está aí? Pedreiras mais uma vez divide ou Pedreiras... Como é que você vê todo esse cenário, Alexandre? Eu preciso começar a falar da eleição de 2022, fazendo referência a esta camisa que eu estou usando, mais precisamente a cor que ela representa. O Partido dos Trabalhadores, o amor pelo nosso povo mais carente, volta a vibrar em nossos corações, pois o presidente Lula está conosco, livre e disposto a concorrer em 2022. Isso nos alegra, isso nos anima e alimenta a nossa esperança de que dias melhores estão por vir. A presença do presidente Lula na política deu uma reviravolta no cenário de 2022 absurdo. O que antes era, hoje não é mais. Fato é que nós temos um novo cenário, onde nós estamos na disputa, sim, e iremos representar as pessoas mais carentes de nosso país. A eleição para presidente será acirrada, mas eu tenho fé e esperança de que o povo vai vencer. A respeito de nossa cidade, ontem mesmo eu vi uma matéria de um blog dizendo possíveis nomes a deputados. Vamos analisar. É muito cacique para pouca oca e a gente tem que ver com serenidade o que vai acontecer. Tivemos uma reunião do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores há 2 dias atrás, discutimos o cenário de 2022, nada ainda concluído, mas estamos caminhando sim para colocar pessoas para disputar, para fazer o cenário acontecer. Nós estamos em interlocução com o cenário estadual, com o cenário nacional, alojando, se articulando com partidos que têm afinidade à nossa pauta para fazer o negócio ir. 2022 está um pouco longe, grandes nomes saíram dessa eleição, eu não posso negar. Nós estamos aqui à disposição para contribuir com o nosso povo, mas nada ainda está certo. Tudo está sendo muito bem discutido para que, de fato, a gente consiga fazer uma campanha bonita e representativa. Não esqueçam, o PT, na última eleição para presidente, com o nosso querido Haddad, teve 70% dos votos de nossa cidade. E eu adianto a vocês, em 2022 teremos muito mais. Alexandre, o PT, com a absorção, digamos, do Lula, agora, ele voltou a tomar uma proporção a ponto do próprio presidente da República ter algumas atitudes modificadas. É fato, a gente tem visto isso. No Maranhão, o PT, a esquerda no Maranhão, ela comanda. Não há o que se discute, mas a direita e tal, não tem jeito. O cenário com a possível volta do Lula, principalmente no nosso estado e na nossa região, me parece que começa a mudar a coisa. Ontem eu estive olhando uma pesquisa onde Rosiana e o Everton Rocha configuram ali como 2 grandes potenciais candidatos ao governo do estado. Nós temos Simplício Araújo na nossa região, aonde eu via, inclusive você tecendo alguns comentários. Com essa volta do PT, com toda esse jogo, esse tabuleiro se movimentando, é possível o PT lançar algum candidato nessa nossa região? Na região nós estamos discutindo, como eu te falei, iremos sentar com o Estado para a gente poder alinhar isso melhor, inclusive com uma possibilidade de lançar candidato a governo do próprio partido. Isso nós estamos vendo com responsabilidade.
Fato é, como tu bem disse, que o PT tem aprovação maior em nosso estado, com cerca de, eu acho que a pesquisa apontou 67%, algo em torno 69%. disso. 70% das pessoas do nosso estado aprovam o candidato Lula para presidente, e se o Lula tem essa aprovação, nós provavelmente teremos isso para os nossos deputados, candidatos a deputados, ou talvez até para o nosso candidato a governo. Não sabemos ainda. Eu vou te interrompendo rapidinho. Por que eu te perguntei isso, Alexandre? Porque na última eleição, nós tivemos, por exemplo, o Henrique, que era aqui de Pedreiras. Não sei se ele é pedreirense de nascimento, mas ele morou muito tempo, tinha a loja Serrolim, que eu me lembro, aqui na Avenida Rio Branco. Ele teve uma votação expressiva, chegou à primeira suplência, e ele sendo candidato, o partido acaba abraçando essa causa aqui no município. Eu acho que há a possibilidade. Como eu estou te falando, nós estamos nos articulando junto ao Estado, ao diretório estadual, para a gente ver qual a melhor saída. Nós temos nomes locais e temos nomes de pessoas que têm história em nossa cidade, como o companheiro Henrique, a quem parabenizo, pois na semana passada tomou assento a um lugar na Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. É um homem de muita representatividade, de um discurso maravilhoso, de uma sensibilidade política absurda. Companheiro Henrique do PT, o nosso abraço, as nossas felicitações. Se for o Henrique, o nome escolhido pelo nosso partido para representar a nossa região, apoiaremos com legitimidade, com amor. Se for o Zé Inácio, candidato já deputado estadual, se for candidato daqui, iremos apoiar. Se lançarmos o nome de alguém de Pedreiras para ser deputado estadual ou federal, iremos lutar bravamente, como sempre fizemos em nossas campanhas, pois as campanhas do PT são sempre pé no chão e sempre com muita verdade nos discursos. Eu preciso mencionar o nome do Simplício Araújo, que tem feito um grande trabalho à frente da secretaria e tem demonstrado zelo com o nosso povo. Parabéns, Simplício. Tem apontado nas pesquisas que vai ser candidato a governador. Se for, é um bom nome. Estamos aqui para construir, para conversar, para fazer. É nosso dever pensar no melhor para a nossa região e para nosso estado. O PT municipal, há muito tempo, eu creio que desde da saída do ex-prefeito Leoilson, ele ficou meio que, digamos, apagado no nosso município. Faltou aquela liderança, no estilo PT, no estilo esquerda brasileira. Depois de muitos anos, me parece que tu assumiu essa posição dentro do partido. Hoje, após a eleição, muita gente, o Alexandre saiu derrotado das eleições de 2020. Eu costumo dizer que o Alexandre saiu maior do que ele entrou na eleição de 2020. Primeiro pela postura, pelo discurso que não voltou atrás, e tem se posicionado pós-eleição. Eu não creio que se tenha sido fazendo oposição. A gente já até discutiu isso em grupo de WhatsApp, mas tu tem te posicionado como sempre se posicionou. O Alexandre está preparado para tomar esse espaço de líder, de grande líder do partido no município de Pedreiras, e até sendo um candidato a deputado estadual nas próximas eleições? Eu penso que qualquer liderança tem que ser conquistada. Nós não podemos empurrar um líder goela abaixo. Eu não sei se eu sou o líder do PT. Eu sou apenas um filiado que disputou a eleição de 2020 para prefeito de nossa cidade. O Partido dos Trabalhadores é um partido que é de todos. Ele não é meu, ele não é do companheiro Rogério, ele não é do companheiro Ricardo, ele não é do companheiro Manuel Santana, que foi o meu vice-prefeito e está afiliado no PT há 31 anos. Ele não é de ninguém, ele é de todo mundo. A voz do Lula tem o mesmo poder da voz do companheiro Alexandre, filiado na cidade de Pedreiras, pois fazemos parte de um partido democrático. Nós não temos medalhões em nosso partido, nós não temos quem grita de cima e a gente obedece embaixo. Nós temos, sim, companheirismo de fazer uma boa política e levar uma boa proposta para o nosso povo. É isso que acontece. Quanto à ideia do Alexandre ter saído derrotado por ter tirado 560 votos na eleição para prefeito, eu digo a vocês, derrotado eu não fui, pelo contrário. Eu comecei uma longa caminhada de representação do nosso povo e representação de um grande partido de nosso país, chamado PT. É assim que a gente constrói uma história, é começando de baixo, começando devagar.
Hoje eu percebo, pois todos os dias estou nas ruas de nossa cidade, fazendo atividade física ou resolvendo algo necessário para mim e para minha família. Estou nas ruas e percebo o tamanho que ficou Alexandre Assayante. Eu não consigo andar 10 metros sem ter que cumprimentar as pessoas, sem ter que responder a um aceno, sem ter que responder a demonstração de carinho que recebo constantemente. As pessoas me mandam mensagem. Hoje mesmo recebi em minha casa para uma conversa uma grande amiga que conquistei durante a campanha. Assim tem sido. Eu tenho mantido o meu posicionamento político, pois sou crítico, pois sou um cidadão pedreirense e um brasileiro nascido e criado nesta terra que tanto amo. Preciso me posicionar. Quem não se posiciona é covarde. Nós temos que fazer essa boa política acontecer e assim eu tenho seguido com muita responsabilidade, sensibilidade e honradez, pois ando nas ruas de nossa cidade, por lugares que políticos não andam e percebo o quanto o povo tem olhado para mim com carinho e demonstrado que nós iremos continuar juntos construindo essa história. Há 4 meses atrás, Alexandre Assayante não tinha nenhum voto. Hoje, Alexandre Assayante já tem 560. E digo a vocês, teremos muito mais, pois o nosso presidente Lula vai ser eleito. Diante de uma disputa gigante, digamos assim, foi bem votado. Vou mandar aqui um abraço ao nosso querido Antônio do Terço, rapaz, que está nos assistindo aqui. Alexandre, você tem se posicionado, principalmente na sua fala, em relação a seguir a orientação do partido. O partido vai conversar, e eu volto a dizer, você hoje é uma figura representativa do Partido Trabalhadores, onde aqui sempre teve grandes nomes, grandes lideranças. Eu tive conversando ao longo dessas 3 semanas, Alexandre, com algumas lideranças políticas em Pedreiras, onde elas estão aí, de certa forma, conversando ou tentando se alinhar, né, uma possível oposição ao governo que aí está. Não sei se você já tem conversado com algumas dessas lideranças. Me parece que elas começam a reconhecer, eu não digo erro, mas a falta de entrosamento que teve nas eleições passadas. O Alexandre Assayante está disposto também a dialogar com esse, a observar mais o que está acontecendo na nossa cidade, ou até, se possível, formar uma grande coalizão para se opor a alguma coisa que não venha agradar a população em Pedreiras? Muito boa essa pergunta. Um grande amigo nosso, Gutenberg, que está no grupo do nosso querido jornalista Sandro Wagner, disse para mim, já disse isso publicamente, que eu sou o líder da oposição pedreirense. Não sei se eu ocupo esse cargo. Fato é que eu sempre consigo me posicionar a respeito do que eu penso. Se é ser oposição, se é ser crítico, ou se é ser apenas um cidadão com direito à voz, isso fica na concepção de quem vai me avaliar. Agora, uma coisa é certa, eu não consigo me calar diante das arbitrariedades e dos equívocos que são cometidos em nossa cidade pela gestão. Me posicionei, me posiciono e continuarei me posicionando. Se outras pessoas quiserem fazer isso, que façam. Se for para a gente conversar pelo bem de Pedreiras, a gente conversa. Agora, eu jamais farei uma oposição fraca, uma oposição burra ou uma oposição meramente política. A oposição que eu faço é sempre pensando no benefício das pessoas. Assim eu sou e assim eu serei. Se os outros grupos da cidade quiserem me chamar para conversar, podem me chamar. Mas adianto, eu não dependo de vocês para fazer a oposição, porque essa eu já estou fazendo de forma muito racional. Se posicionar sobre aquilo que está errado ou que na tua visão está errada. Acho que você foi um dos primeiros a fazer isso quando você se manifestou com relação à Casa Lourinha Assayante, na oportunidade. Mandar aqui um abraço para o Clerton, rapaz. Grande Clerton Souza da Rádio Vale FM, viu, Alexandre? Nós estamos também sendo transmitidos por esse grande profissional da comunicação local, que é o Clerton Souza. Como ficou a questão da Casa Lourinha Assayante, Alexandre?
foi resolvido ou ainda continua esse impasse? A verdade vai ser muito bem simples dita aqui. A Casa de Apoio Lourinha Sayante que nós tínhamos, que foi inaugurada pela Associação Renascer e pelo prefeito Antônio França, está fechada. Ela não existe mais. O que existe hoje é a pensão do Lúcio, que serve para receber as pessoas que estão em tratamento de saúde aqui em São Luís. É isso que tem acontecido. Confesso para ti, querido Giovanni, a quem está nos assistindo, que eu não tenho referência de como está sendo prestado o serviço. O que eu podia fazer, eu fiz. O quê? Levei a situação ao Conselho de Saúde, pedindo que fosse avaliada a pensão que hoje está funcionando, a Casa de Apoio de Pedreiras, e que o Conselho, que é o órgão responsável, desse os devidos encaminhamentos. Isso aconteceu. O governo foi provocado, tivemos uma reunião e foram até a Casa de Apoio em São Luís vistoriar. Pelo que parece, aprovaram. Inclusive, a vereadora Catiane Leite, a única vereadora, esteve lá acompanhando a comitiva e avaliou também a casa, fez algumas observações, mas aprovaram a casa. Ponto. Certo? Outra observação. O que nós tínhamos de bens móveis que ganhamos das pessoas de nossa cidade, de empresários, tu há de lembrar, Giovanni, as pessoas que estão nos assistindo, quando foi para inaugurar a casa, nós iniciamos uma campanha municipal de arrecadação de bens, de cama, mesa e banho, para equipar a casa. Tudo está muito bem guardado e nós estamos buscando parceiros para usar esse material. Eu não ganho nada com isso. Eu não ganho um tostão, pelo contrário. Eu mando coisas para ajudar na manutenção da casa do meu dinheiro. É assim que funciona. Então, algum prefeito de cidade próxima, algum deputado que esteja nos assistindo e quiser ter uma casa estruturada para apoiar, para fazer, para acolher as pessoas, conversem comigo. Nós temos uma casa montada que está guardada em um depósito porque a senhora Vanessa Maia não quis usar disso para o bem do nosso povo e preferiu deixar isso guardado e montar ou usar de um grande aliado deles, que é o senhor dono da pensão, que eu esqueci o nome. Não estou discutindo se ele é bom, se ele é ruim, se a casa presta ou não presta. O que eu estou dizendo é, o que é bom deve ser mantido ou, no mínimo, melhorado. A gente não deve fechar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Eu vou mandar aqui também um abraço para o Francisco Erlenson, grande companheiro, filiado do PT, que mora no povoado Olho d'Água, com a nossa querida Isa, uma grande aliada política que estava lá. Eu vou já mandar os alôs para todo mundo, eu só preciso concluir uma última observação. O vereador Gardi entrou com um projeto de lei junto com a vereadora Catiane, colocando oficialmente o nome da Casa de Apoio de Lourinha Sayante. Infelizmente, o projeto nunca foi colocado em pauta para votação. O Gardi está doente, reconheço a situação, faço votos de melhora, mas peço a Deus que assim que ele voltar, ele bote essa lei perante o plenário para que seja votada, pois as pessoas de nossa cidade reconhecem a Casa de Apoio com o nome dessa grande mulher, grande lutadora chamada Lourinha Sayante, pois ela é sinônimo de acolhimento, de respeito, de luta e de fé para quem está doente e busca uma cura. Eu peço encarecidamente que se alguém estiver ouvindo e assim que o Gardi voltar, pois ele vai voltar com plena saúde, que converse com ele e com os vereadores de nossa Câmara para que esse projeto seja logo aprovado. E Alexandre, eu me lembro que na época esse projeto é um projeto de lei, não é isso? É da Casa Lourinha. Isso, é um projeto de lei do vereador Gardi. Se é um projeto, por que o governo não segue o que foi votado? Essa é a primeira pergunta. Segundo, por que o município não foi acionado na justiça para que se cumpra isso? Vamos lá. O projeto de lei é ainda um projeto proposto pelo vereador Gardi, mas que infelizmente ainda não foi posto em plenário para votação. Então ele não foi aprovado pela Câmara. Não foi aprovado ainda. Logo, não passa de uma apresentação de um projeto, certo? Qual é a nossa pressa, a pressa das pessoas que me perguntam constantemente sobre isso?
Quando esse projeto entrará para votação? Para entrar, precisa que o vereador Garde indique isso para entrar em pauta. Ele Você conversou antes? Eu já pedi, eu já implorei para que ele fizesse, infelizmente ainda não teve espaço, e aí ficou doente, está doente agora, mas creio que assim que ele voltar, ele colocará esse projeto em pauta, para que seja votado pela Câmara, e aí sim se tornará lei, e a Casa de Apoio em São Luís será oficialmente Lourinha Saiante, esse grande nome de nossa cidade. Então a justiça não foi procurada, pois ainda não temos fundamento legal para acionar o governo. Diante dessa situação toda, Alexandre, pelo menos, eu ia perguntar, mas o companheiro Eider Santos, Capilé, um abraço aqui para ti. As pessoas elas estão sendo assistidas como deveria ser, como pelo menos era feito na Casa Lourinha Saiante, lá em São Paulo, na gestão passada? Nós tínhamos na Casa de Apoio Lourinha Saiante, que funcionou até 31 de dezembro de 2020, assistente social, psicólogos, assistência espiritual de igrejas aos pacientes e seus acompanhantes que estavam instalados na casa. Infelizmente, eu não sei como estão sendo prestados os serviços no que hoje chamam de casa de apoio, que é o conhecido lugar Pensão do Lúcio, localizado no centro de São Luís. Eu não sei. Inclusive, há 2 dias atrás, uma senhora me perguntou quem era o responsável pelo TFD e eu não soube responder. Você acredita que isso foi por questão política? Eu não sei se é retaliação, mas se for, digo... Não façam isso. A história de Lourinha Saiante é muito maior do que qualquer governo. É muito maior do que 4 anos com uma caneta de poder na mão. Isso eu garanto a vocês. Enquanto eu estiver vida, a história dessa mulher, com casa ou sem casa de apoio, irá permanecer viva nas mentes das pessoas de nossa cidade. E isso eu digo sem me preocupar. Pois por onde eu ando, as pessoas ainda falam e sentem falta de Lourinha Saiante. Se ela fosse minha mãe ou não fosse, eu lutaria pelo mesmo jeito, pois ela foi grande no que fez e iniciou um trabalho nesta cidade que está marcado nos anais de Pedreiras, e isso ninguém vai apagar. Podem ter certeza disso. Então, repito, eu não sei como está funcionando, nunca recebi nem elogio e nem crítica a respeito do funcionamento da Casa de Apoio em São Luís, mantida hoje pelo governo municipal. Eu antes tinha acesso à direção da casa, eu sabia como funcionava, eu ajudava na medida do possível, mas hoje eu não tenho qualquer contato e sequer sei quem é o chefe do TFD, que é o responsável por essa parte burocrática da Casa de Apoio. Alexandre, passando a parte da questão da Casa Lourinha, você reivindicou, e é natural e é legal a sua reivindicação, porque ali funcionava. Espero que em breve tenha esse fecho, de forma que ninguém saia prejudicado. Como o Alexandre vê hoje o governo municipal? É muito cedo para falar, mas esses dias, mexendo no meu celular, encontrei uma mensagem que mandei no final do mês de janeiro e disse, naquele momento, que eu nunca tinha visto um governo tão novo com tantos desgastes. E digo mais, desgastes desnecessários, reflexos de um autoritarismo desnecessário. Pedreiras é lugar de diálogo e, como bem diz o tema e a pauta desta entrevista, aqui é uma cidade política que respira, almoça, toma café e janta política. Não adianta querer fazer em Pedreiras os desmandos que se faziam nas cidades do lado, pois aqui nós temos gente livre, gente de mente intelectual absurdamente desenvolvida. Ou senta e conversa com o povo, ou será um governo de desastre, como foi desde o começo, como está sendo desde o começo. Nós percebemos no início aquela efervescência de que vai ser, de que vai acontecer, e hoje o que eu disse no final de janeiro está se confirmando. Um governo que em 3 meses, quase 4, está completamente desgastado, restrito àquele grupinho que está ali na prefeitura diariamente.
O povo está solto, o povo não está se sentindo representado, o povo não está gostando do que está acontecendo, pois nós estamos vendo constantemente coisas absurdas acontecendo em Pedreiras. Rezo do fundo do meu coração para que isso mude e a senhora prefeita Vanessa Maia tome as rédeas desse governo. E os gritos que são dados, ou que eram dados, do outro lado da ponte não sejam dados aqui, pois aqui não é Trizidela do Vale. Alexandre, respirar é algo muito importante para o ser humano, para a nossa vida, para a nossa existência até. Discutir política é algo fundamental. Não se constrói uma cidade, constrói um estado, uma nação, sem passar pelo processo de uma discussão política. Pedreiras, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vem implodindo. A cada eleição, a gente desperta um novo, digamos assim, um sentimento de que a coisa vai mudar. Eu ainda acredito, particularmente ainda acredito. O que falta em Pedreiras hoje para que os nossos líderes políticos, nossos políticos, partindo dos mais antigos até os mais novos, o que está faltando para se discutir Pedreiras? Pedreiras não tem líder. Há muitos anos falta o líder. Nós temos líderes partidários. Presidente de partido com a importância de movimentar o tabuleiro político no âmbito estadual de lá para cá. Mas falta aquela liderança. A liderança que falta em Pedreiras. O que tem acontecido, Alexandre? O que falta para que Pedreiras volte a trilhar esse caminho, primeiro, do reconhecimento de ser uma cidade importante, como nós somos? Sair do nome para ser de fato importante. O que falta, Alexandre? Que pergunta complexa. Estou fazendo, eu estava aqui pensando em N situações. O que falta em Pedreiras para que de fato se construa uma nova liderança? Talvez a sensibilidade do povo, a independência do povo que infelizmente ainda vê no governo uma salvação por um emprego ou por algo parecido ou por uma cesta básica. Talvez o que falte seja a união de nossa cidade para de fato construir o que deve ser construído. O que falta talvez seja o desprendimento do poder do dinheiro e o apego à boa política. Hoje mesmo, nesse vídeo que eu gravei, eu dizia que o que me faz me apaixonar para a política é exatamente de vê-la como o único caminho capaz de fazer muita coisa para muita gente de uma só vez. E eu vou continuar na política enquanto eu perceber que ela é o caminho que vai me fazer lutar por justiça e igualdade para as pessoas. Pode ser um sonho, pode ser utópico, mas é o que me motiva. É isso que me faz estar aqui. É isso que me faz ter largado quase tudo da minha vida para entrar na política e principalmente a política desta terra. Eu já disse em outras entrevistas e vou dizer de novo, eu poderia estar em qualquer lugar, mas não. Eu estou em Pedreiras porque aqui é o lugar que eu quero ver bem. É aqui o lugar que eu quero ver as pessoas sendo realizadas, tendo dignidade, vivendo bem em serviços públicos de qualidade. É isso que me motiva, é isso que me emociona. Eu estou no começo de uma história de representação do nosso povo. Como isso vai se dar, eu não sei. Mas a cada dia que passa, eu consigo dormir com a consciência tranquila de que eu não estou de braços cruzados vendo a desgraça de nossa gente. Pelo contrário, eu estou a cada dia lutando pelos bens das pessoas e tentando fazer com que elas tenham mais dignidade. É assim que a gente constrói, é assim que a gente faz. Como uma liderança vai ser criada para representar o povo de Pedreiras de forma grandiosa, isso só o tempo irá dizer. Até porque, como eu falei ainda há pouco, uma liderança não pode ser empurrada de goela abaixo. Uma liderança tem que ser construída. E para que isso aconteça, as pessoas precisam ter sensibilidade nesse processo. Alexandre, o tempo, né? Eu costumo dizer que o tempo, ele não é senhor da verdade, não. O tempo, ele é. Ele traz a realidade, ele nos mostra aquilo que a gente ganhou, o que a gente vai perder no futuro.
Eu tenho percebido que Pedreiras tem sido, ao longo do tempo, tem sido abandonada. E volto a dizer, seus filhos perdendo espaço, a última eleição foi a prova disso. Né? O que é que eu pergunto mais uma vez? Eu procuro alguma saída, algumas respostas para algumas conversas que eu já tive. Encontrar. Eu não me refiro a criar uma nova liderança. Eu acho que falta quem está aí e que acha que a coisa não vai funcionar, chegar a um entendimento de fiscalizar, de estar vigilante à coisa pública para que possa acontecer no município. O Alexandre Sayante tem ideia, o Alexandre Sayante está posto a olhar de fato o que pode beneficiar o povo e, se não beneficiar, procurar os meios legais para que seja feito justiça na nossa cidade. As lutas que eu tenho travado e sempre travei na minha vida, e isso eu aprendi dentro de casa, é pelo bem das pessoas. É para fazer de fato o negócio acontecer. Exemplo disso foi a luta que travei no começo dessa gestão pela implantação, pela manutenção da Casa de Apoio Lourinhã Sayante. Pela Casa de Apoio para receber o nosso povo mais carente. Pela Casa de Apoio na capital para receber a pessoa doente que precisa de um acolhimento. Eu fiz isso e fiz com minha alma. Porque sei que é necessário alguém gritar por quem não tem voz. Sei que é necessário alguém ir para a tribuna e falar por quem não consegue chegar na tribuna. E fiz isso pelo nosso povo. Há 3 anos atrás, lutei pela implantação desta casa, pois eu não podia permitir que o nosso povo continuasse vivendo em pensão. Graças a Deus, o prefeito Antônio França, da época, teve a sensibilidade e permitiu com que a casa fosse instalada. Uma casa devidamente instalada e bem equipada para receber as pessoas. Eu luto para dar alimento para as pessoas que não tenham o que comer. Eu luto para dar dignidade para as pessoas que não têm. Eu luto para dar remédio para quem não tem. É esse o nosso dever, é isso que me motiva. Eu penso que eu estou fazendo a minha parte, talvez muito pouco diante do que eu deveria. Giovanni, essa responsabilidade não é só dos políticos, eu nem me considero político, eu me considero um cidadão pedreirense simples e comum, que sonha com uma cidade melhor. Essa responsabilidade é minha, é sua, é de quem está nos assistindo, de fazer com que o negócio aconteça. Nós não podemos nos render pelos gritos de mandos e desmando, nós não podemos nos render pelo dinheiro que eles colocam em nosso bolso, a fim de calar nossa voz. Não vamos permitir isso. Pedreiras já está com 100 anos, e 100 anos em busca de liberdade. Assim como aconteceu com os Inconfidentes há séculos atrás, lutando por vitória, lutando por liberdade, por dignidade. Vamos fazer isso em Pedreiras. Vamos lutar pelo nosso povo. Vamos trazer o poder de volta para as nossas mãos, pois somos daqui e nós que devemos cuidar de nossa cidade. Não é quem vem de fora, como vinha a coroa portuguesa, que vai cuidar do nosso povo. Não é quem vem de Mossoró ou da Baixa da Égua que vai gritar com o povo de Pedreira. Somos nós que temos que lutar pela nossa terra. Somos nós que temos que lutar pela nossa gente. E tu falou um negócio bonito, Giovanni. A gente não pode perder a esperança. É a esperança que nos motiva. E eu sempre acreditei e continuo acreditando de que o melhor está por vir. Mas esse melhor depende da luta que nós travamos hoje, depende do que nós falamos e do que nós construímos. Eu e meus companheiros estamos fazendo a nossa parte. Se juntem a quem de fato ama Pedreiras e quer o bem de nossa terra. Alexandre, eu como acreditar na coisa de forma legal. Ao longo dos anos, as oposições Pedreiras, elas têm sido sistemáticas, ou elas têm sido feitas visando 2 anos ou 4 anos, de forma para se desgastar o governo. É fato que o prefeito Antônio França não fez muita coisa, mas algumas pessoas elas fizeram oposição por fazer, para desgastar a imagem desse prefeito. E assim foi com Edmilson, com o próprio Lenoilson. O cidadão Alexandre Sayante já tem se mostrado aí que está vigilante a coisa pública, o que vai acontecer.
O advogado Alexandre Assayante está preparado para agir em caso de algo errado contra o erário público do nosso município? Eu confio muito na atuação do Ministério Público e eles ganham muito bem para fazer isso. O nosso dever é levar o assunto a eles. Inclusive, na época da Casa de Apoio, eu estive conversando com a promotora, que seria responsável, mas vi que a gente não conseguiria êxito, pois eles iriam camuflar a realidade e talvez conseguir vencer. Por isso, não provoquei mais o Ministério Público para tomar de conta. Mas enquanto eu estiver vida, eu lutarei pelo bem das pessoas. Eu lutarei assim como fez minha mãe. Eu preciso abrir um parêntese e contar essa história. Há um tempo atrás, na época que a doutora Sandra era promotora de Pedreiras, foram fechadas as portas dos hospitais de Teresina para o povo do Maranhão, para o povo de Pedreiras. Lourinha Assayante, junto com a promotora, entraram com uma ação na justiça e conseguiram fazer com que o povo de Pedreiras fosse recebido pela cidade de Teresina para tratar os pacientes que tinham câncer. É essa luta que me faz existir, é essa luta que me motiva, é essa luta que me emociona. Eu lutar pelo bem das pessoas de Pedreiras. Minha mãe fez e me ensinou a fazer. Eu hoje faço este protesto, faço esta situação acontecer visando o bem de todo mundo. Eu repito, não farei oposição aliado com quem quer que seja, visando unicamente vencer uma eleição. Eu não farei uma oposição com quem quer que seja, visando unicamente benefícios financeiros. Eu não farei oposição por fazer. A oposição que eu faço é quando eu vejo que o meu povo está sendo lesado. Enquanto eu ver uma pessoa não conseguir falar pelo que ela tem direito, enquanto eu ver uma pessoa não ter dignidade pelo que ela deveria ter, eu continuarei nessa luta, pois essa é a justa luta que me emociona e me faz seguir. Mandar um abraço aqui, grande Jaime, rapaz. Ele diz aqui que o que falta em Pedreiras é um projeto de cidade, não um projeto de governo. O projeto deve ter as melhores mentes e pessoas para encabeçar esse objetivo. Algo muito complexo aqui na nossa cidade, principalmente quando se aproxima as eleições. Nós acreditamos que a gente vai passar essa fase, digamos assim. Alexandre, a gente chega ao final do nosso bate-papo, rapaz. Pedreiras respira política. Você, como jovem, eu acredito muito na juventude, eu acredito no novo, como peça fundamental para a evolução de uma sociedade. Eu acredito que a política ela só vai mudar, de fato, quando a juventude encarar. Eu vejo você encarar isso com muita responsabilidade, com muita garra e, acima de tudo, com personalidade. Termino aqui te agradecendo por mais uma vez estar conosco. Embora eu, particularmente, pessoalmente, como cidadão, tenha um lado político, não posso me furtar da responsabilidade profissional de dar voz ao outro lado e às pessoas a quem dado voz. Esse espaço ele é criado não para discutir, para atacar ninguém, mas é para discutir a nossa realidade, que a gente possa avançar e que Pedreiras possa ter dias melhores. Eu finalizo essa entrevista primeiro te agradecendo e deixando você à vontade para deixar uma mensagem ao nosso povo e como Alexandre Assayante vai se comportar durante esses 4 anos diante do governo que aí está. Eu preciso mandar um imenso abraço ao nosso companheiro Jaime, querido professor, um dos grandes pensadores de nosso projeto, de nossa caminhada. Um abraço, meu querido, ao querido Antônio do Terço, sempre muito sensível, ao querido Eider Capilé, ao querido Francisco Erlerson, né, ao nosso querido Clerton, que está transmitindo pela rádio Vale FM. Inclusive, passei ontem pela porta e vi o lugar maravilhoso que está funcionando a rádio. Parabéns, Clerton, muito sucesso para ti. Né, ao querido Lucas, companheiro do PT, ao meu amigo Francinaldo, todos os que comentaram aqui. Né, por fim, agora, ao querido Caio, o meu grande abraço a todos vocês e a tantos outros que estão nos assistindo. Fica registrado o meu carinho. Esse sou eu.
Antes do Alexandre terminar, rapaz, eu queria só mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, a Connect Pedreiras, a FAESP, no nome do nosso querido Everson Veloso, a Connect, como sempre, parceiro do Estúdio S, Capitão Fraga, um grande amigo, o Supermercado Saturnino e Hortifruti Saturnino, em nome do nosso querido Gilmácio. Fala, Alexandre. Pessoas queridas, essa que tu mencionou, fica também registrado o meu abraço a todos eles e parabéns por apoiarem esse grande projeto que leva informação para a nossa gente. Esse é Alexandre Assayante, esse jovem que sonha, mas que não só sonha, que faz, que vai para a luta e que acredita que dias melhores são construídos pelas nossas lutas no presente. Fiz o meu papel como cidadão, como pessoa, como filho desta terra e lutei por uma cidade melhor. Fiz o que devia ser feito, não me arrependo de absolutamente nada e ando de cabeça erguida, porque tudo que ganhei dessa luta foi com dignidade, foi com honestidade. Fico muito agradecido ao povo de Pedreiras pelo respeito e pelo carinho de sempre. Peço a vocês, não deixem de sonhar. A luta continua viva em nossos corações e a gente precisa voltar a esperançar o nosso sentimento de liberdade. Como diziam, liberdade ainda que tardia há de chegar, mas ela só chega se nós lutarmos juntos por uma cidade melhor. Pedreiras precisa voltar a ser de Pedreiras. Pedreiras precisa voltar a ter esperança de que é nesta terra que nós seremos felizes. Eu fico muito agradecido por estar aqui com vocês e mantenho-me firme no posicionamento que sempre tive de defender quem precisa. Enquanto eu perceber que alguém precisa de justiça, que alguém precisa de dignidade e de respeito, eu estarei nessa luta, subindo em palanque ou sendo de partido ou não sendo. O Alexandre Assayante é quem tem essa postura. Eu preciso lutar por amor, por dignidade, por respeito de nossa cidade. Um grande beijo a todos, um bom descanso, fiquem em casa, se cuidem, que nós vamos passar por esse momento. 2022 está bem aí, o nosso presidente Lula está ávido pela luta e nós estamos aqui para dar o suporte para ele. A luta continua e a nossa gente precisa de todos nós. Um beijo a todos, obrigado Giovanni pelo espaço e vamos juntos. Me sigam no Instagram, Alexandre Assayante, me sigam no Facebook, Alexandre Assayante e acompanhem os nossos posicionamentos no decorrer dos anos. Meu forte abraço a esse camarada que a gente tem o maior respeito, chamado Alexandre Assayante. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, Antônio do Terço, Jaime, o Erlenson, o pessoal do Olho d'Água, ao Clerton pela Rádio Vale FM, parceira do Estúdio S nessa transmissão. Outros programas virão, a gente está trabalhando as nossas plataformas de notícias também. Em breve vai estar funcionando a Rádio GS3 News. A gente vai estar também fazendo essa parceria também com o nosso companheiro Clerto, né, rapaz? Ele cresce de lá e a gente cresce daqui. Eu costumo dizer que o estúdio é nosso, mas o espaço é de vocês. O Estúdio S, com a responsabilidade de sempre, vai estar se mantendo firme e forte, levando a comunicação, levando a notícia deve. Em breve nós estaremos também tendo um programa diário para ouvir a população. Nós vamos sair dos bastidores do estúdio, vamos para a rua, ouvir a necessidade do povo e pode ser feito para melhorar a nossa cidade. Na quarta-feira nós iremos voltar, não sei se com um deputado, com um secretário ou com alguma liderança política. Já fui convidado. Quarta-feira estaremos de volta às 19 horas. Muito obrigado pela sua participação durante esse período em que nós batemos um papo aqui com a Alexandre Assayante. O camarada tem futuro. Talvez seja candidato a deputado estadual. Boa noite!